A graça e a paz, tudo bem? Eu sou Adriana Lima, do Conectados à Luz, e estou de volta para mais uma leitura dos sublinhados e comentados do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Capítulo 12. Uma mente ansiosa e preocupada. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Salmos 37, 8. A ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretendem nos desviar a atenção de servir ao Senhor. O inimigo também usa esses tormentos para empurrar nossa fé para baixo. Assim, ela não pode aumentar e nos ajudar a viver em vitória. Algumas pessoas têm tal problema com a preocupação que poderia até mesmo ser dito que elas são viciadas em preocupação. Se elas não têm alguma coisa pessoal com o que se preocupar, elas se preocuparão com a situação de outra pessoa. Eu tinha esse problema, por isso estou bem qualificada para descrevê-lo. Como eu estava constantemente me preocupando a respeito de alguma coisa, jamais desfrutei a paz pela qual Jesus morreu para que a tivesse. É absolutamente impossível preocupar-se e viver em paz ao mesmo tempo. Paz não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa, é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5 e 22. E fruto é o resultado de permanecer na videira. João capítulo 15, versículo 4. Permanecer refere-se a entrar no descanso de Deus. Relato no capítulo 4 de Hebreus, como também em outros lugares da palavra de Deus. Há diversas palavras na Bíblia que se referem à preocupação, dependendo da tradição que você estiver lendo. A versão de King James não usa a palavra preocupação. Além de não te impacientes, Salmo 37, 8, outras frases padrão usadas para nos advertir contra a preocupação são não andeis ansiosos, lá em Mateus capítulo 6 e 25, e não andeis ansiosos de coisa alguma, em Filipenses capítulo 4, verso 6. E lançando toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5 e 7, geralmente o uso que inclui diversas versões diferentes e outras frases que se referem ao assunto. Para simplificar o ensino do restante desse capítulo, vamos referir a essa situação como preocupação. Preocupação definida. O dicionário Webster define preocupação como se segue: sentir-se apreensivo ou inquieto, fazer alguém sentir-se ansioso, angustiado ou inquieto, uma fonte de inquietação contínua. Também ouvi esta palavra definida como atormentar-se com pensamentos perturbadores. Quando vi a parte sobre atormentando-se com pensamentos perturbadores, decidi imediatamente que sou mais esperta do que isso. Acredito que cada cristão é. Penso que os crentes têm mais sabedoria além de sentar-se por aí e atormentar-se. A preocupação certamente jamais torna qualquer coisa melhor. Então, por que não desistir dela? Outra parte da definição também me esclareceu: agarrar pela garganta com os dentes e sacudir ou lacerar, como um animal faz a um outro, ou fustigar por meio de repetidas mordidas ou dentadas. Refletindo nessa definição, fiz a seguinte correlação: o diabo usa a preocupação para fazer conosco precisamente o que está descrito acima. Quando temos uma luta com a preocupação, mesmo com umas poucas horas, é exatamente assim que nos sentimos, como se alguém nos tivesse apanhado pela garganta e nos sacudido até ficarmos completamente exaustos e dilacerados. A repetição de pensamentos que vêm e não nos deixam é como as repetidas mordidas e dentadas descritas na definição. A preocupação é definitivamente um ataque de Satanás à mente. Há certas coisas que o crente é instruído a fazer com sua mente que o inimigo quer se assegurar de que elas jamais sejam feitas. Consequentemente, o diabo tenta manter a arena mental suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamentos de forma tal que a mente nunca se liberta para ser usada para o propósito para o qual Deus a planejou. Discutiremos as coisas certas a fazer com a mente no próximo capítulo, mas agora deixe-me continuar nosso estudo sobre a preocupação até termos a revelação total de quão inútil ela realmente é.
Em Mateus capítulo 6, o versículo 25 a 34, é uma excelente passagem para ler quando sentimos um ataque de preocupação vindo. Vamos examinar cada um desses versos separadamente para ver o que o Senhor está nos dizendo sobre esse assunto vital. Não é a vida maior do que as coisas? Por isso vos digo, não andeis perpetuamente ansiosos, inquietos e preocupados pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida qualitativamente mais do que o alimento e o corpo mais, muito acima e mais excelente do que as vestes? Mateus capítulo 6, versículo 25. O propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a desfrutaremos imensamente. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância completa, até que transborde. Satanás, ele tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras. Uma delas é por meio da preocupação. Mateus 6,25 nos ensina que não há nada na vida em que nos devamos preocupar. Nenhum aspecto dela, a qualidade de vida que Deus providenciou para nós é suficientemente grande para incluir todas essas coisas. Mas se nos preocuparmos sobre as coisas, então as perdemos, como também a vida que Deus quis que tivéssemos. Não é você mais valioso do que um passarinho? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus capítulo 6, e o verso 26. Poderia fazer bem a todos nós gastarmos algum tempo observando as aves. Foi isso que nosso Senhor nos disse para fazer. Se não todo dia, pelo menos de vez em quando, precisamos tirar um tempo para observar e lembrar a nós mesmos como nossos amigos de penas são bem cuidados. Eles literalmente não sabem de onde virá a sua próxima refeição. Apesar disso, jamais vi um pássaro sentado num galho de árvore, tendo um esgotamento nervoso por causa da preocupação. O que o mestre quer dizer aqui é, na verdade, muito simples. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mesmo que esteja lutando com uma autoimagem pobre, com certeza você pode acreditar que é mais valioso do que um pássaro e ver como seu Pai Celestial toma conta deles tão bem. O que você ganha por se preocupar? Qual de vós, por se preocupar e por ansioso que esteja, pode apresentar um côncavo à sua estatura ou ao curso da sua vida? Mateus 6,27. O ponto principal, rapidamente entendido, é que a preocupação é inútil, não realiza nada de bom. Se é assim, então por que preocupar-se? Por que ficar ansioso? Por que ficar tão ansioso? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo e aprende inteiramente como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, excelência, dignidade e graça, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá vós outros homens de pequena fé. Mateus capítulo 6, versículo 28 e 30. Usando a ilustração de uma de suas criações, o Senhor assinala que se uma flor que nada faz pode ser tão bem cuidada e é tão bonita que excede em brilho até mesmo a Salomão com toda a sua majestade, então com certeza podemos acreditar que receberemos cuidado e provisão. Portanto, não se preocupe nem fique ansioso. Portanto, não vos inquieteis nem fiqueis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Mateus capítulo 6 e o 31. Gosto de ampliar esse versículo mais um pouco e incluir mais uma pergunta. O que vamos fazer? Penso que Satanás envia demônios cujo trabalho é fazer nada mais do que repetir essa frase nos ouvidos do crente o dia inteiro. Eles disparam perguntas difíceis e o crente gasta seu precioso tempo tentando encontrar uma resposta.
O diabo está constantemente deflagrando guerra no campo de batalha da mente, esperando enganar os cristãos em lutas longas, infindáveis e custosas. Note aquela parte do versículo 31 em que o Senhor nos instrui a não nos preocuparmos nem ficarmos ansiosos. Lembre-se de que a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34. O inimigo sabe que se ele puder deixar suficientes coisas erradas circulando em nossa mente, elas finalmente acabarão saindo da vossa boca. Nossas palavras são importantes porque elas confirmam nossa fé ou, algumas ocasiões, nossa falta de fé. Busque a Deus, não aos presentes, porque os gentios pagãos é que procuram diligentemente, desejam ardentemente todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, tende como objetivo e esforçai-vos, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, a sua maneira de fazer e ser correto, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33. Está claro que os filhos de Deus não devem ser como o mundo. O mundo busca coisas, mas nós buscamos ao Senhor. Ele nos prometeu que se fizermos isso, Ele nos acrescentará as coisas que sabe de que precisamos. Devemos aprender a buscar a face de Deus e não a sua mão. Nosso Pai Celeste se deleita em dar aos seus filhos boas coisas, mas apenas se não estivermos correndo atrás delas. Deus sabe do que precisamos antes que o peçamos. Se simplesmente fizermos nossos pedidos conhecidos dele, Filipenses capítulo 4 e 6, ele os tornará realidade em seu próprio tempo. A preocupação não nos ajudará de jeito nenhum, na verdade, ela retardará nosso progresso. Viva um dia de cada vez, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados e ansiedades. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Gosto de descrever a preocupação ou a ansiedade como gastar o dia de hoje, tentando saber como será o de amanhã. Vamos aprender a usar o tempo de Deus nos tem dado para aquilo que Ele planejou. A vida é para ser vivida aqui e agora. Infelizmente, poucas pessoas sabem como viver cada dia em sua plenitude. Mas você pode ser um desses. Jesus disse que Satanás, o inimigo da nossa alma, vem para roubar a sua vida. Está lá em João, capítulo 10, verso 10. Então não permita que ele faça isso nunca mais. Não gaste o dia de hoje preocupando-se sobre o amanhã. Você tem coisas suficientes acontecendo hoje. Isso precisa de toda a sua atenção. A graça de Deus está sobre você para que você lide com qualquer necessidade sua hoje. Mas a graça de amanhã não virá antes que o amanhã chegue. Então não desperdice o dia de hoje. Não ande ansioso, nem se inquiete. Não andeis inquietos, nem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, pedidos específicos com ações de graças. Continuai a fazer seus desejos serem conhecidos de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Esse é outro bom versículo para se ter em mente quando vier um ataque de preocupação. Recomendo enfaticamente falar a palavra de Deus com a boca. É uma espada de 2 gumes que precisa ser brandida contra o inimigo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, Efésios capítulo 6 e 17. Uma espada na sua bainha não fará bem algum durante um ataque. Deus nos deu sua palavra, use-a. Aprenda versículos como esses e quando o inimigo atacar, contra-ataque-o com a mesma arma que Jesus usou, a palavra. Lance fora a racionalização, refutando argumentos e teorias e racionalizações e toda a altivez e superioridade que se levantem contra o verdadeiro conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, o Messias ungido. 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Quando os pensamentos que lhe estão sendo oferecidos não concordam com a palavra de Deus, a melhor maneira para calar a boca do diabo é repetir a palavra.
A palavra saindo da boca de um crente com fé para respaldá-la é a mais efetiva arma que pode ser usada para ganhar a guerra contra a preocupação e a ansiedade. Lance seus cuidados sobre Deus. Humilhai-vos, rebaixai-vos, descei em vossa própria avaliação, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos cuidados, todas as vossas preocupações, todos os vossos interesses, porque Ele tem cuidado de vós, com afeição e toma conta de vós vigilantemente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 7. Quando o inimigo tenta nos dar um problema, temos o privilégio de poder lançá-lo sobre Deus. A palavra lançar, na verdade, significa jogar ou arremessar. Podemos jogar ou arremessar nossos problemas para Deus e, creia-me, Ele pode pegá-los, Ele sabe o que fazer com eles. Essa passagem nos permite saber que humilhar-se significa não se preocupar. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode, de alguma maneira, resolver seu próprio problema. A preocupação é a mente correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para a sua situação. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, o homem humilde espera. Apenas Deus pode nos libertar e Ele quer que saibamos disso, porque em cada situação nossa, a primeira resposta seja nos apoiarmos nele e entrarmos no seu descanso, o descanso de Deus. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Amo esse versículo. O povo a quem ele se refere havia atingido o ponto de perceber 3 coisas como certas. 1. Eles não tinham poder contra seus inimigos. 2. Eles não sabiam o que fazer. E 3. Eles precisavam ter seus olhos fixos em Deus. Nos versículos 15 e 17, na mesma passagem, vemos que o Senhor lhes disse quando eles atingiram essa percepção e de boa vontade a admitiram diante de Deus. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Qual é a nossa posição? É a de permanecer em Jesus e entrar no descanso de Deus? É a de esperar no Senhor continuamente, com os olhos fixos nele, fazendo o que ele nos direciona a fazer, por outro lado, tendo o temor reverente de nos movermos na carne? No que diz respeito ao descanso de Deus, gostaria de dizer isto: não há o descanso de Deus sem oposição. Para ilustrar, compartilho com você uma história que ouvi certa vez envolvendo 2 artistas a quem pediram que pintassem quadros de paz de maneira como eles a percebiam. Um pintou um lago parado, calmo, bem atrás das montanhas. O outro pintou uma cachoeira impetuosa e espumejante sobre a qual se inclinava uma árvore com um pássaro repousando em um ninho em um de seus galhos. Qual delas verdadeiramente retrata a paz? A segunda, porque não há paz sem oposição. O primeiro quadro representa a estagnação. A cena representada pode ser serena, uma pessoa poderia ser motivada a ir lá para se convalescer. Ela pode oferecer uma bela imagem, mas não retrata o descanso de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha própria paz vos dou. E logo como herança, não vou-la dou como dá ao mundo. João capítulo 14, versículo 27. Sua paz é espiritual e seu descanso é aquele que funciona durante a tempestade, não na ausência dela. Jesus não veio para remover toda a oposição da nossa vida. Antes, pelo contrário, veio para nos dar um enfoque diferente das tempestades da vida. Devemos tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. Mateus 11, versículo 29. Isso significa que devemos aprender seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele enfrentou.
Jesus não se preocupava e nós também não devemos de nos preocupar. Se você está esperando não ter nada com que se preocupar para parar de se preocupar, então provavelmente eu devesse lhe dizer que você terá de esperar um longo tempo, porque esse tempo pode jamais chegar. Não estou sendo negativa, estou sendo honesta. Mateus capítulo 6, versículo 34, sugeriu que não nos preocupássemos com o dia de amanhã, porque cada dia terá suas próprias e suficientes preocupações. O próprio Jesus disse isso e ele certamente não era negativo. Estar em paz, desfrutar o descanso de Deus em meio à tempestade, dá mais glória ao Senhor, porque prova que seu método funciona. Preocupação, preocupação, preocupação. Desperdicei anos da minha vida me preocupando com coisas sobre as quais não podia fazer nada. Gostaria de ter aqueles anos de volta e ser capaz de encará-los de maneira diferente. Entretanto, uma vez que você tenha gasto o tempo que Deus lhe deu, é impossível consegui-lo de volta e fazer as coisas de um jeito diferente. Meu marido, por outro lado, jamais se preocupou. Houve um tempo em que ficava zangada com ele porque ele não se preocupava comigo e se juntava a mim para falar sobre todas as possibilidades sombrias se Deus não se fizesse presente e satisfazesse nossas necessidades. Sentava na cozinha, por exemplo, e despejava as contas e talões de cheques, ficando mais despreocupada naquele momento, porque as contas eram mais do que o dinheiro. Dave ficava no cômodo próximo brincando com as crianças, vendo televisão enquanto elas pulavam-lhe nas costas e punham-lhe rolos no cabelo. Lembro-me de que ele ter dito em tom desagradável: "Por que você não vem aqui e faz alguma coisa em vez de ficar brincando enquanto tento resolver essa bagunça?" Quando ele respondia com "O que você quer que faça?", jamais podia pensar em outra coisa. Deixava-me irritada o fato de que ele ousasse se divertir enquanto eu estava enfrentando uma situação financeira tão desesperadora. Dave me acalmava. Lembro-me de que Deus tinha sempre satisfeito nossas necessidades, que nós estávamos fazendo nossa parte, que era dando o dízimo, ofertas, orando e confiando, e o que o Senhor continuaria a fazer a parte dele. Devo esclarecer que David estava confiando enquanto eu estava me preocupando. Ia para a sala com ele e as crianças e um pouquinho mais tarde os pensamentos voltavam a se mover em minha mente. Mas o que vamos fazer? Como vamos pagar essas contas? E se? E então veria todos esses desastres na tela de cinema da minha imaginação. Execução da hipoteca, apreensão do carro, embaraço na frente de parentes e amigos se tivesse de pedir ajuda financeira e assim por diante. Você já assistiu a esse filme? Eu tive todos esses tipos de pensamentos se revolvendo em minha mente constantemente. Claro que sim, do contrário, você provavelmente não estaria lendo esse livro. Depois de acolher os pensamentos que o diabo estava me oferecendo por uns instantes, voltava para a cozinha, pegava todas as contas e calculadora e o talão de cheques e começava toda a confusão outra vez. Quando mais fazia, mais irritada ficava. Então eu repetia a mesma cena. Gritava porque Dave e as crianças estavam se divertindo enquanto eu estava carregando toda a responsabilidade. Na verdade, o que estava experimentando não era responsabilidade, era cuidado, algo que Deus havia me dito especificamente para lançar sobre ele. Olho para trás e vejo que desperdicei todas aquelas noites que Deus me deu nos primeiros anos do meu casamento. O tempo que Ele nos dá é um precioso presente, mas eu o dei ao diabo. Seu tempo é seu mesmo. Use-o com sabedoria. Você não passará por esse caminho outra vez. Deus satisfez todas as nossas necessidades e Ele o fez de diferentes maneiras. Ele jamais nos desaponta. Uma única vez sequer. Deus é fiel. Não se preocupe, confie em Deus. Seja a vossa vida, seu caráter ou disposição moral, sem avareza, sem amor ao dinheiro, incluindo ganância, avidez, luxúria e desejo ardente de posses terrenas. Contentai-vos com as vossas que tendes.
circunstâncias e posses, porque Ele, o próprio Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nem te falharei, nem te deixarei sem suporte, nunca, jamais. Nunca, 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 em qualquer nível te deixarei sem ajuda, te abandonarei, nem desapontarei, nem relaxarei a minha mão sobre ti, com toda certeza não. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Essa é uma excelente passagem a ser usada para encorajar você, mesmo quando tiver preocupação sobre se Deus se fará presente ou não e se satisfará suas necessidades. Nessa passagem, o Senhor está nos avisando que não precisamos ter nossa mente no dinheiro, imaginando como tomaremos conta de nós, porque Ele tomará conta dessas coisas por nós. Ele prometeu nunca falhar e nunca nos abandonar. Faça a sua parte, mas não tente fazer a parte de Deus. A carga é muito pesada para carregar, e se você não for cuidadoso, você se quebrará sobre o peso dela. Não se preocupe, confia, inclina-te sobre, acredita, tem confiança no Senhor e faz o bem. Então, habita na terra e alimenta-te da verdade, e serás verdadeiramente alimentado. Salmos 37, 30. Aplique essa palavra no seu coração. Medita esses versículos. Tome nota e aplique na sua vida. Aqui eu encerro o capítulo 12. Se você gostou, dê um like, comenta, compartilha com teus amigos e nos segue nas redes sociais Conectados à Luz. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo áudio.